Correios Magento 2. Bora, vamos lá. Vamos ver como é que faz para instalar o módulo e configurar o Correios no Magento 2. Bom, pessoal, então sem enrolação, quando você receber aí o módulo, você vai receber uma pastinha, né? Você vai receber um zip, né? Dentro desse zip vai ter uma pastinha assim, ó, Mestre Mage, né? Dentro dessa pasta você vai ter a Correios e a Core, tá? São essas duas pastas aqui. E aí o que você vai fazer? Você vai enviar esses arquivos aqui via SFTP lá para sua loja. A sua loja ela vai estar em um servidor, lógico, né? Então, nesse SFTP, você vai precisar conectar lá na sua loja, né? No caso aqui, eu estou conectado na minha de exemplo. E aí você vai precisar subir essa pasta aqui, ó, a Mestre Mage, dentro dessa pastinha aqui, ó, app. Aí dentro dessa pasta você vai criar uma pasta code se ela não existir, né? Então você vai criar uma pasta code. E aí dentro dessa pasta code, você vai fazer o upload dessa pasta Mestre Mage. Pronto, feito o upload, né? Você vai fazer o seguinte, você vai acessar o SSH da sua hospedagem. Se você não souber o que é o SSH, eu vou deixar um card aqui no vídeo e na descrição, que eu tenho um vídeo explicando só sobre como você consegue acessar esse ambiente de SSH. Vamos lá. Então eu estou aqui no ambiente de SSH, né, do meu servidor. Se eu der um comando aqui, ó, ls, ele vai mostrar todos os arquivos, né, do servidor, igual eu tenho aqui, ó, na raiz da aplicação do Magento. Então aqui eu estou na raiz da aplicação, né? E aqui no SSH eu também estou na raiz da aplicação. Beleza. E aí qual é o primeiro comando que eu tenho que executar antes de fazer qualquer coisa? Primeiro eu preciso ver se a aplicação está no modo desenvolvimento, tá? Porque no modo produção não tem como você fazer uma instalação de módulo. E o comando para executar essa verificação é php bin magento deploy mode show. Ok. Aí você dá um enter e ele vai falar para você qual é o modo que está a aplicação no momento. Ele está no modo produção, tá vendo? Aqui, ó, produção. Então a gente vai colocar agora no modo desenvolvimento. E o comando para colocar a aplicação no modo desenvolvimento é esse aqui, ó, php bin magento deploy mode set developer, tá? Então feito esse comando, é só você dar um enter e ele vai colocar a aplicação aí no modo desenvolvimento. Tá aqui, ó, habilitado o modo desenvolvimento. Beleza. Agora eu vou limpar a tela aqui, só para a gente ficar com a tela limpa para os próximos comandos. Bom, feito isso, agora você vai executar o comando tap upgrade, que nem está aqui, ó, php bin magento setup upgrade, né? Dá um enter e o que ele vai fazer aqui? O Magento vai entrar em todas as pastas, né, nos módulos, vai identificar que existe um novo módulo e vai registrar ele dentro do banco de dados do Magento. Beleza, depois que rodou o setup upgrade aqui, ó, você pode ver até que aparece já, os módulos estão aqui, ó, tá vendo? O Core e o Correios, as duas pastinhas, elas foram identificadas, né? Para você ter certeza se ele realmente está ativo, né, você pode executar esse comando aqui, ó, php bin magento module status, né? E aí você vai ter o status aí de cada um dos módulos, né? O Magento vai listar tudo. E nessa listagem, eles sempre colocam no fim aqui, ó, todos que estão desabilitados. Então, no caso, se você olhar aqui, ó, os que estão habilitados aqui, tá certinho. Beleza, o módulo foi habilitado. E aí agora, deixa eu limpar a tela aqui. Beleza. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai executar esse comando aqui, ó, php bin magento deploy mode set production. E aí a gente vai colocar no modo produção, né? A gente não tinha colocado no modo desenvolvimento. Então, agora a gente vai colocar em produção. E nesse momento aqui, o que ele vai fazer? Ele vai habilitar o modo manutenção, né? A sua loja vai ficar no modo manutenção, ninguém vai conseguir acessar. Ó, se eu tentar entrar aqui, ó, ele não vai conseguir acessar a loja. Tá aqui, ó, ele vai exibir essa mensagem, né, de serviço temporariamente indisponível, enquanto a sua loja aqui está gerando os arquivos, né, está compilando e republicando os arquivos estáticos. Beleza, então terminou aqui o processo, né, de republicar aí os arquivos, né, colocou no modo produção. Beleza, eu vou voltar na minha loja aqui, né, atualizar, a loja vai voltar normal, tá aqui a loja de volta. E aí agora o próximo passo é a configuração do módulo, né? Vamos entrar aqui no painel administrativo e aí aonde o módulo dos Correios fica, né? Ele fica aqui, ó, lojas, configuração. Aí depois você vem aqui, ó, Mestre Magento, e aí aqui você tem todas as opções que o módulo oferece. Então, essa primeira opção aqui, ó, Correios Configuração Geral, é onde você vai colocar as diversas configurações que o módulo permite, tá? Correios, Código e Contrato é onde você vai colocar os códigos do correio que você usa, os códigos de serviço, né? E o seu contrato para fazer a conexão com os Correios, senão ele não funciona. O módulo não vai funcionar se você não tiver um contrato com o Correios. Isso é uma exigência do Correios, né? Existe um contrato que você faz com o Correios que ele é um tipo bronze 1.
e ele é gratuito, né? E ele é gratuito até o momento. Então você sempre precisa confirmar antes com o Correios a gratuidade desse plano, tá? Mas até o momento o plano Bronze 1 é o plano gratuito dos Correios que você pode usar para fazer o cálculo do frete. Você consegue integrar esse módulo com uma ferramenta para fazer disparo de mensagem por WhatsApp, eu vou mostrar mais para frente, e Correios base offline. Aqui é onde você vai subir uma planilha onde você vai determinar um range de CEP e os valores para esse range de CEP. Essa planilha offline ela serve para quando você, por exemplo, tem uma oscilação com a API dos Correios, o que é raro hoje em dia, mas você consegue fazer o cálculo de frete com base nessa planilha quando a API dos Correios for desconectada, tá? Quando ela ficar offline. Bom, então vamos na primeira opção aqui, Correios configuração geral. Então nessa página aqui, ó, você vem na divisão Correios Mestre Mage, né? E aí aqui você tem, primeiro, as instruções iniciais, né? Então você tem que certificar que você passou por esses 4 passos aqui antes de começar já a configurar as opções. Então você tem aqui, ó, passo 1, verifique se a sua loja, né, tá com a medida de peso por quilos, né? Porque se você vir aqui, ó, em geral, opções de localidade, aí em unidade de peso, tem 2 opções, libras e quilos, né? Então você tem que deixar aqui por quilos, tá? Então voltando lá no módulo, você tem o passo 2, que é verificar se a origem, né, o CEP de origem da sua loja está correto, que é aqui, ó, lojas, configurações, vendas, detalhes de envio. Então você vem aqui, ó, configurações, né, vendas, detalhes de envio. Aí nessa parte aqui, ó, tem aqui, ó, origem. E aí aqui, ó, tá vendo? Quando você instala a loja, ele tá aqui Estados Unidos, Califórnia, né? Então você tem que vir aqui, ó, desmarcar, coloca Brasil, eu vou deixar São Paulo e vou deixar um CEP aqui de São Paulo. Pronto. Então a configuração básica é você determinar o país, o estado e o CEP de origem da loja. Só gravar a informação e pronto. Agora vamos voltar lá para as configurações do módulo. Beleza, o passo 3 ele está falando assim, ó, sempre defina no cadastro do produto o peso, altura e largura e comprimento, pois sem essas informações o Correios não irá retornar o frete. Então lá no produto, quando você for cadastrar o produto, tem que certificar que pelo menos essas informações aqui elas estejam preenchidas, tá? Senão o módulo realmente não consegue calcular, porque o módulo vai enviar informação para os Correios sem essa informação e aí o Correios não vai retornar o frete, né? Passo 4. Aí eu tenho um artigo aqui que mostra como que obtém os dados de integração com os Correios, né? Se você clicar nesse link aqui, ó, ele vai abrir um artigo que eu escrevi que vai mostrar como que você consegue pegar todos os dados, né, de integração. Então, no caso aqui, ó, o primeiro passo, você tem que ter um contrato com os Correios, né? Feito o contrato com os Correios, você vai precisar de 3 parâmetros, que é o cartão postagem, o usuário do portal e o código de acesso da API. E aí nesse artigo aqui, ó, eu mostro passo a passo como que você obtém essas informações. É só seguir aqui, ó, o passo 1, 2 e 3, que você vai conseguir tranquilamente essas 3 informações. Se você não conseguir, é só entrar em contato com o suporte aqui que a gente já pega para você essas informações. Beleza, agora se você já está com os dados aí na mão, é só fazer o seguinte. Você vem aqui, ó, Mestre Magento, e aí você vem aqui, ó, Correios, Códigos e Contrato. Então, antes mesmo de configurar as opções do módulo, é interessante já validar para ver se você está usando a conexão corretamente com os Correios. Então você tem a primeira opção aqui, ó, Correios, Códigos, né? Esse aqui são os códigos que você tem disponível por padrão, né, nos Correios. E aí você tem que saber qual que você está utilizando. Normalmente vocês vão utilizar esse aqui, ó, Sedex com contrato e PAC com contrato. Então, se você não estiver utilizando os outros, você pode vir aqui, ó, e excluir. Né? Ah, esse aqui eu não utilizo, esse aqui eu não estou usando, mini envios, né? Deixa só esses aqui. E aí você pode renomear, né? Você pode só deixar Sedex e aqui só PAC, para não ficar uma palavra gigante lá na hora do usuário visualizar na loja, tá? Vem aqui, grava e pronto. A informação já foi gravada, né? Agora só tem as opções que você realmente utiliza. Aí você vem aqui mais para baixo, tem uma opção aqui, ó, que é Correios Contrato. Aí o que você vai fazer aqui? Você vai colar as informações que você pegou com base na orientação desse artigo aqui. Então aqui você vai colocar o cartão postagem, o usuário do portal e o código de acesso que foi gerado. Depois que você fez isso, é só você vir aqui, ó, preencher um CEP de origem só para testar, tá? Então vou colocar aqui, ó, 01 001 000. Na linha de baixo vou colocar 01 002 000, tá? Então CEP de origem, CEP de destino e aí você clica em verificar, que nem, ó, no caso eu vou clicar aqui, ele vai dar, ó, verifique o usuário e senha. Essa mensagem é uma mensagem de erro, ele está falando que não conectou, tá? Então, por que não conectou? Porque eu não preenchi nenhuma informação aqui. Eu vou pegar agora e vou colocar as informações do contrato que eu tenho com os Correios. Beleza, preenchi aqui os campos, né? Cartão postagem, usuário do portal, código de acesso, tá tudo aqui. E agora eu só vou clicar aqui, ó.
Primeiro eu vou salvar, né? Depois que eu preenchi aqui os campos, eu vou salvar para ele gravar a informação. E agora eu vou clicar aqui, ó, verificar. Vamos ver, ó, contrato validado com sucesso. Beleza. Então assim, o contrato foi validado com sucesso. E agora eu já posso fazer as configurações no módulo. Eu vou voltar aqui, ó, Correios configuração geral, e agora eu vou começar a fazer as configurações. Beleza. Aqui eu tenho o habilitado ou não, se o módulo está habilitado ou não, então eu vou deixar aqui sim. Tem o ambiente de sandbox. A diferença entre os dois, a produção e sandbox, é que no sandbox, na página de cálculo de frete ali no carrinho, ele vai exibir quais são os parâmetros que estão sendo passados para o cálculo ser efetuado. Tá? No caso aqui eu vou deixar a produção e aí tem a chave de ativação. A chave de ativação é uma chave que valida o seu domínio que está utilizando o módulo. Essa chave de ativação é a nossa equipe aqui que envia para você, junto com o e-mail que vai o arquivo, o link com o módulo, tá? Beleza, agora aqui tem a opção aqui, ó, habilitar log. Essa opção eu sempre indico que você deixe marcado como sim, porque ele vai mostrar, né? Ele vai gravar nesse local aqui, ó, no servidor var log, né, Correios. Lembrando que é a pasta var do Magento, tá? E aí você vai conseguir ver todas as requisições que estão sendo feitas através do módulo. Então, por exemplo, se algum cliente fala assim, o produto ficou com um preço errado, você consegue vir nesse arquivo aqui e ver exatamente o que foi enviado para o Correios calcular, tá? Bom, o título do método é o que vai aparecer ali para o usuário, né? Quando ele calcular o frete, vai aparecer o que? Correios. E aí, quais são as opções dentro do Correios para ele selecionar, né? Aqui você tem serviços disponíveis, aí aqui você vai marcando, ó, segura o Ctrl do teclado e vai marcando as opções que você quer que o módulo envie como requisição para calcular o frete. Então, por exemplo, eu quero que calcule o Sedex e o PAC. Então você só marca esses dois aqui, ó, e pronto. Ele só vai requisitar o Sedex e o PAC para cálculo de frete. Você tem também aqui o Delivery Status. Essa opção aqui é para você marcar qual o status que você quer quando o pedido for entregue, né? Porque o que acontece? Esse módulo aqui, ele tem uma verificação. Toda vez que o objeto, né, o pedido se movimenta dentro do Correios, aí a gente verifica essa movimentação, né, e dispara um e-mail para o cliente. Isso o módulo faz já normal. Só que quando entrega, ele tem um status final que o pedido pode ser colocado lá. Que, por exemplo, eu posso selecionar um status aqui, que é o status entregue. Eu posso deixar no status complete mesmo, né? Então, o usuário, você vai ter um feedback de quando que o Correios realmente entregou o pedido para o cliente, né? O pedido simplesmente vai trocar lá para entregue e você vai falar, pô, esse pedido aqui o Correios já entregou, né? Então eu vou deixar aqui como entregue, vou salvar e agora eu vou continuar configurando aqui, ó. Então tem método gratuito principal e método gratuito secundário. O que isso aqui significa? Significa que assim, quando tiver um frete grátis, qual vai ser a prioridade, né? Eu vou colocar, por exemplo, o normal é você colocar o PAC, né? Só que às vezes o PAC ele não atende em determinadas regiões. Então, caso não exista o PAC, o frete grátis, ele vai para qual método? Ele vai para o Sedex. Entendeu? Então, assim, normalmente a configuração que a maioria das lojas utiliza é esse aqui, tá? Mais para baixo aqui tem, ó, mensagem de entrega grátis. Então, quando for o frete grátis, né, você pode personalizar essa mensagem para aparecer na tela, tá? Serviço adicional de mãos próprias. Ó, todas essas partes de serviço aqui, ó, mão própria, aviso de recebimento, usar valor declarado, são serviços que o Correios disponibiliza. Então, se você marcar que sim, né, nessas opções, são serviços que o Correio vai disponibilizar quando ele for fazer a entrega, né? É lógico que quanto mais serviços você adicionar, mais caro vai ficar o frete, tá? Então isso aqui influencia diretamente no preço do frete. Aqui você tem, ó, o valor declarado padrão. Porque o Correios ele tem um valor declarado mínimo, né? Você não pode, por exemplo, colocar isso aqui, ó, serviço adicional, valor declarado, colocar sim. Ou seja, isso aqui é o seguro, né? E aí vamos imaginar que você está vendendo um produto de R$ 10 e aí o Correios ele não vai funcionar esse serviço se o valor declarado for inferior ao R$ 21. Pode ser que o Correios tenha atualizado esse valor, então vocês têm sempre que verificar, porque eles ficam mudando esse valor mínimo aqui, mas até o momento é de R$ 21. Mas eu vou deixar aqui como não, e aí os próximos parâmetros aqui, ó, são definições de tamanhos mínimos e máximos aí, que a gente colocou aqui porque o Correios ele tem essa limitação. Então a gente já colocou aqui para não acontecer de enviar um produto, por exemplo, com altura zero, né? Então você sempre vai determinar aqui qual é o mínimo que a gente vai enviar. Então se alguém por algum motivo cadastrar errado lá o produto e colocar 1 de altura
um de largura e um de comprimento, a gente vai ignorar. Por quê? Porque é menor que o mínimo que está determinado aqui. Então é isso. Aqui também na questão do altura, largura e comprimento máximo, né? E também tem aqui, ó, tipo de taxa de manuseio. No tipo de taxa de manuseio é uma taxa que você pode adicionar aos correios. Então tem por valor fixo ou por percentual. Então o Correios retornou lá R$ 1. R$ 1 não, né? Não tem frete de R$ 1, infelizmente. Mas se ele retornar lá frete de 20, R$ 30, você pode adicionar, por exemplo, 10%, né, em cima desse frete. Então, nesse caso aqui, eu vou deixar zerado por enquanto, tá? Vou deixar valor fixo e zero. Aí tem aqui, exibir prazo de entrega. Sim, né? Senão ele não vai exibir o prazo de entrega. Adicionar dias de prazo ao pedido com estoque. Então, assim, existem produtos, né? Na verdade, pedidos, né? Porque o pedido pode ter mais de um produto, que ele pode ou não ter estoque, né? Então, no caso, se tiver estoque, eu não vou acrescentar nenhum nada. Deixa o prazo dos correios mesmo. Ou que seria o meu dia de logística, né? Interno da empresa. Mas você pode também, ó, adicionar dias de prazo ao pedido sem estoque. Então, vamos imaginar que você quer vender, só que você quer dar um prazo maior, porque está sem o estoque. Aí você vai lá e coloca 10 dias. E aí o prazo para pessoa na loja vai aparecer o prazo dos correios mais 10 dias, que são a quantidade de dias para você produzir esse produto. Aí aqui são opções para você personalizar a mensagem de entrega quando tem o estoque e quando não tem o estoque, né? Que nem essas opções aqui. Então aqui você personaliza a quantidade de dias e aqui você personaliza o formato dessa mensagem que vai aparecer. Mas aqui para baixo você tem a opção modo de consulta, que são 4 opções. Você tem a consulta em tempo real, ou seja, é a loja consultando a API do Correios direto, né? Você tem a consulta híbrida, que, né, caso o Correios demore para responder, ele vai e consulta a base offline. Então, você fez uma requisição, aí o Correios demorou muito, por exemplo, aqui está configurado 5 segundos, demorou 5, 6 segundos, não retornou, ele vai lá e consulta a base offline, né? Você tem a base offline, que é de acordo com o que você cadastrou ali na base de dados offline, que eu vou mostrar mais para frente. E tem a consulta invertida, que é assim, ó, a consulta invertida ela funciona da seguinte maneira: você cadastrou lá alguns CEPs na base offline, só que aí o CEP que foi digitado lá para destino não tem na sua base offline. Aí ele vai pegar e consultar na base online, que é a API dos Correios, tá? Então ele fica uma consulta mais rápida nesse caso aqui, porque ele sempre vai consultar a base offline, mas pode acontecer do usuário digitar um CEP que você não cadastrou, e aí ele vai pegar e vai consultar no online, tá? Beleza, aí você tem mais atributos aqui, ó, que são atributos de altura, comprimento, largura, né? Que na verdade, assim, às vezes você já tem um módulo de cálculo de frete e você já preencheu, você tem 15 mil produtos e aí você já preencheu altura, largura, comprimento nesses campos desse outro módulo. Então o que a gente fez aqui? A gente possibilitou que você determine qual atributo do produto que está a altura, né? Onde que está cadastrado a altura do produto? Está num outro módulo? Não tem problema, o nosso módulo vai lá e pega a altura desse outro campo, entendeu? Então você consegue personalizar isso aqui também, nesses 3 campos aqui. Aqui você tem, ó, conteúdo de e-mail, que é o shipping tracking, ou seja, qual é o modelo de e-mail que vai ser disparado quando houver uma movimentação do objeto dentro dos correios. Que nem eu falei anteriormente, toda vez que o objeto se movimenta dentro dos correios, né, ele sai de Cotia e vai para São Paulo, saiu de São Paulo e foi para não sei aonde. Aí essa movimentação aí faz um disparo para o cliente, né, por e-mail, e aqui é onde você determina o modelo do e-mail. Tá? Se você quiser mudar esse modelo, você vai fazer o seguinte: você vai vir aqui, ó, em marketing, modelos de e-mail. Aí aqui você vai fazer assim, ó, adicionar novo template. Aí aqui você vai vir aqui, ó, tema, e você vai procurar por mestre e-mail de correios. Aí tá aqui, ó, shipping tracking. Carregar template. E aí você pode dar um novo nome, que nem eu posso colocar aqui, novo, né? Posso colocar o título que eu quiser que o cliente receba, né? E aí aqui tem o HTML, que é o HTML do template que a gente montou. E aí você pode montar o seu próprio, incrementar esse aqui ou colocar um novo. Tá? Então se eu salvar essa informação, eu vim aqui, ó, salvar template, ele vai salvar como um novo template aqui, né? Agora é só eu voltar agora nas configurações do módulo e marcar aqui, ó. Ele vai estar aqui, tá vendo? Ó, novo. Eu acabei de criar um novo formato e pronto, é só eu selecionar aqui que ele vai começar a disparar. Mas aqui embaixo a gente até mostra, ó, que nesse template você pode usar essas variáveis aqui, ó. Isso aqui para puxar o nome, né, ó. Isso aqui para puxar a mensagem que vem dos correios, né? Esse aqui é para puxar o order, o número do pedido,
né? Então você pode usar essas variáveis aí para conseguir deixar o e-mail mais dinâmico, né? Bom, mais para baixo aqui, nas últimas opções, a gente tem aqui o peso limite, né? Que é o peso limite que o Correios ele suporta mesmo, né? Acho que é 50. Não sei se aumentou, mas ultimamente passou de 50 eles não entregam, aí teria que ser uma transportadora. Aí você tem divisão de pacote, se você vai fazer ou não, ou seja, ele até fala aqui, ó, caso ultrapasse o peso limite, dividir os valores e enviar em 2 embalagens. Aí você pode marcar como sim ou não, né? Exibir o método do valor opcional. Isso aqui é o seguinte, exibir o método com valor adicional. Isso aqui é o seguinte, ó, isso aqui eu aconselho que você deixe sim, porque essa opção aqui, dependendo da dimensão do produto que você estiver cadastrando, o Correios, o tamanho do pedido, né? O Correios ele vai cobrar um adicional de você lá quando você for postar o pacote para entregar para o seu cliente, tá? Então, e esse valor adicional ele é pesado. Ó, normalmente é R$ 79, tá? E aí você pode determinar aqui, ó, dimensão para valor adicional, tá 70, que é o padrão dos Correios. Então, quando ultrapassa 70 centímetros, aí eles vão passar a cobrar um valor adicional de você, tá? Então a gente já deixou aqui configurado como tem que ficar. Se esses valores mudarem um dia, que o Correios vive mudando, né, esses números, aí é só vir aqui e atualizar. Aí você tem exibir mensagem de erro, né, sim e não, que na verdade assim, quando você digitar um CEP, por exemplo, um CEP que não existe, né, ou por exemplo, eu estou indo tô pedindo para entregar numa região que o Correios não entrega, né, você pode optar por exibir essa mensagem para o cliente ou não. Né? Se você deixar sim, vai exibir lá a mensagem de erro. Se deixar não, simplesmente não vai retornar nenhuma cotação para ele, tá? Então no caso aqui eu vou deixar assim. E ordenação é qual é a ordem aí que ele vai aparecer entre as opções de cálculo de frete, qual é a ordem que o Correios vai aparecer. No caso aqui eu vou deixar 0 e vou salvar. Beleza, então salvei aqui todas as configurações e agora vamos ver aqui, ó. Então a gente já passou por essa opção aqui, Correios, códigos e contrato já foi feito. Rastreio de objetos por WhatsApp, né? Essa opção aqui foi uma integração que a gente criou junto com essa empresa aqui, ó, Twilio API. Tá com esse site, né? E no site deles aqui tem os preços, né, para você fazer disparo de mensagem por WhatsApp. Porque no WhatsApp você não consegue fazer disparo automatizado de graça, né? A gente consegue utilizar de graça, mas esse processo de disparar as mensagens, ela precisa de um servidor, né? Da mesma forma que a gente usa o celular, eles precisam de um servidor para disparar as mensagens. E esse servidor tem custo, por isso que eles cobram. Então, no caso aqui, eu selecionei aqui em Brasil e aí você pode fazer as simulações aqui. Ó. Eles vão mostrar o total de mensagens, né? E quanto que custa, né? Você enviar essa quantidade de mensagens aqui, tá? Beleza. Então, aí no caso você tem que contratar esse serviço, né? E depois que você contrata, é só você colocar aqui, ó, habilitar, né? Eles vão te dar um phone API, um account seed, um token e pronto, vai estar funcionando aí a mensagem, né? Aqui, no caso aqui, o primeiro bloco, né, que é o HTML input WhatsApp, esse aqui é o bloco que vai aparecer quando você habilita, né? Assim que a pessoa conclui o pedido, ela aparece uma caixinha onde a pessoa fala assim, olha, você quer receber pelo WhatsApp notificações sobre o seu pedido? Aí ela vai confirmar ou não, né? Essa caixinha você pode personalizar, né? Só tem que tomar cuidado porque aqui tem código HTML e ele não pode ser quebrado. Mas você pode alterar aqui as mensagens, tudo certinho, tá? E aí você tem aqui HTML de retorno, que é o que vai retornar depois que a pessoa fala que quer receber. Então tá escrito aqui, ó, tudo certo. Você será avisado sobre as movimentações do seu pedido, tá? A gente deixou aqui o código porque cada loja tem um layout diferente. Então, para não acabar engessando as lojas, né, você pode adaptar o código do jeito que você quiser na sua loja, tá? Beleza, então agora vamos para a última opção, que é a Correios Base Offline. Então aqui é onde você vai cadastrar uma planilha, né, com os ranges, né? Então, para que você usa isso aqui? Isso aqui é caso o serviço dos Correios caia, tá? Ela é uma solução paliativa. Então, assim, é um modo que a gente encontrou para você não deixar a loja sem cálculo. Então, vamos imaginar que aconteceu algum desastre lá e a API dos Correios parou. Você pode ter uma planilha aqui que tem um range de CEP que pode até não ser tão preciso, mas que pelo menos a sua loja não vai parar de funcionar, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer é o seguinte, você vai vir aqui, ó, e vai clicar aqui, ó, exportar e importar. Quando você clica aqui, ele abre uma nova janela, né, uma nova página, e ele tá assim, selecione o arquivo, importar, e tem esse aqui, ó, download. Quando você clicar aqui, ele vai te dar um modelo de como você tem que preencher para fazer a importação. Aí você só preenche, vem aqui e escolhe o arquivo e clica em importar CSV. Ó, essa aqui é a planilha
modelo, né, que você tem que fazer o download para depois fazer o upload. Então você vem aqui, ó, primeiro você vai colocar serviço, qual que é o nome do serviço que vai aparecer para o usuário, qual que é o prazo, 3 dias, qual que é o peso inicial, aí está aqui 1 kg, qual que é o peso final, 2 quilos, aí qual que é o valor, 18,50. Qual que é o CEP inicial? Aí tem esse valor aqui e o CEP final. Então você pode ir fazendo assim, ir fazendo ranges de CEP, né? Então, por exemplo, eu posso pegar essa linha aqui e duplicar ela, né? Dupliquei. Então eu posso trocar o range aqui e colocar para outro range. Ou seja, é uma cidade que está mais distante. Com esses mesmos parâmetros aqui, o preço vai ser outro preço, né? Vai ser um preço superior, vai ser 25. É lógico que não tem como você cadastrar todas as variações possíveis, né, da sua cidade, é impossível. Então o que eu aconselho é assim, você criar um range para você conseguir atender pelo menos a região onde você mais vende, né, que seria aí na sua cidade, né? E aí nessa variação da sua cidade, aí sim você coloca de 1 a 2 quilos, de 2 a 3 quilos, de 3 a 4, né, para pelo menos ali, onde a região que mais vende, você conseguir atender, tá? Até porque essa é uma solução paliativa. O correto é o preço vir da API dos Correios, tá? Beleza, preencheu a planilha, só clicar aqui, ó, escolher arquivo, escolher o arquivo, importar CSV, pronto. Sua base offline vai estar aí integrada certinho, tá? Bom, além disso, você for no cadastro do produto, tem algumas opções que aparecem dentro do produto que é referente a esse módulo, tá? Vamos lá, vou pegar esse produto aqui, vamos editar ele. Ó, no cadastro do produto, a primeira coisa que você pode reparar é que assim, ó, habilita uma abinha chamada Mestre Imagem Correios. Esses aqui são os campos referente ao módulo dos Correios, tá? Então assim, ó, Correios altura, Correios largura, Correios comprimento, né? Adicionar dias de prazo pedido com estoque e adicionar dias de prazo pedido sem estoque, tá? Então assim, você pode definir esses campos de produto com estoque, né, dias sem estoque, né, por produto também. Então vamos imaginar que você colocou aqui, esse produto aqui ele leva 20 dias. Quando ele está sem estoque, ele leva 20 dias para ser produzido, né? Quando ele tem estoque, eu consigo entregar em um dia. Então você consegue personalizar isso por produto, né? Então, só que o que acontece se você tiver, por exemplo, no carrinho, eu tenho 2 produtos, um que tem estoque e o outro que tem sem estoque. Vai obedecer sempre o de maior prazo sem estoque, tá? Então o que tiver o maior número aqui vai obedecer lá no carrinho, né? Então se você tiver um produto lá que tem 50 dias, e é só um produto, mas os outros produtos tudo entrega no mesmo um dia depois, como você está fazendo um pedido, né? Quando está tudo dentro de um pedido só, ele vai exibir o prazo de 50 dias, tá? Então tem só que tomar cuidado quanto a isso. E aqui você consegue personalizar, né? Qual é a altura, largura e comprimento, tá? Se você não preencher nada, o módulo vai funcionar também. Por quê? Porque ele vai pegar as dimensões mínimas que foram configuradas lá no painel que nem a gente acabou de ver. Então, se você não preencher nada, o módulo funciona também. Então, o ideal é que você sempre preencha, né, o tamanho real do produto. Aí você salva aqui. E eu tô com esse mesmo produto, ó, eu tô com esse produto aqui já no carrinho, né? Eu vou digitar um CEP, eu coloquei o estado aqui, mas não precisa, tá? Não precisa selecionar o estado não. É só digitar o CEP, eu vou digitar um CEP aqui, ó, e vamos ver, ó, se ele vai calcular, ó, calculou. Ele deu R$ 25 para o Sedex e R$ 30 para o PAC, tá? Então é isso. Ó, o módulo está integrado, né, aos Correios. Funcionou bem, não teve nenhuma dificuldade, né? Só tem que tomar cuidado mesmo em fazer essas validações antes de você tentar fazer os testes para ver se está funcionando. É sempre interessante você fazer essas validações que eu fiz aqui no vídeo, né? Ver se está conectado no contrato dos Correios, ver se está validando esse contrato, né? Está exibindo lá a mensagem que está ok. Aí depois você vai item por item das configurações, vai colocar nas opções, ver se a sua loja está configurada tudo certinho, né? As opções de CEP de origem, se está calculando por quilo e não por libra, ver se o produto também está com todas as opções aqui certinhas, né? Que no caso aqui está com peso de 10 quilos. Que aí feito isso, o módulo ele vai funcionar na sua loja, beleza? Espero que vocês tenham gostado aí desse módulo. É isso aí, até a próxima, valeu!